expressão, parece que eu estou carregando o mundo nas costas? Você tem essa sensação? Muitas vezes você acorda e não sente que aquele sono foi reparador e parece que o cansaço te persegue de uma maneira muito tirana? Pois é. Não sei se você já ouviu falar na chamada Síndrome de Atlas, um fenômeno psicológico que nós vamos estudar hoje aqui no Papo de Divã, que está muito relacionado a questões que envolvem relacionamentos abusivos. Sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Bianca Cirilo e nós vamos iniciar falando um pouco da origem de Atlas, como que essa síndrome leva o nome dele, por que leva o nome dele. Atlas foi um personagem da mitologia grega, na verdade ele era um titã, e ele trava uma luta com os deuses do Olimpo, principalmente com Zeus. Durante 10 anos ele consegue resistir à ação de Zeus e continua ali firme sem perder. Até que depois desse período, Zeus consegue ganhar a batalha e o motivo pelo qual eles lutavam era justamente a supremacia do mundo. Eles queriam dominar o mundo. Em função dessa perda, Zeus o pune com a seguinte tarefa: carregar o mundo nas costas. E a partir daí, a psicologia se organizou para entender essa síndrome a partir de alguns comportamentos que as pessoas apresentam na relação com os outros, né, na interação social. Como é que a gente define essa síndrome? Na realidade, são pessoas que não conseguem estabelecer com precisão o limite entre a sua responsabilidade e a responsabilidade alheia. Elas tendem justamente a priorizar as necessidades alheias e desprezar as próprias necessidades. Isso faz com que, dentro dessa síndrome, o que é principal é justamente aquela pessoa que toma para si a resolução dos problemas de todo mundo. Isso faz com que ela continuamente esteja ocupada com as coisas dos outros. Não há tempo para si, não há tempo para se cuidar, há sempre algo dentro dela que cobra, que exige que ela faça alguma coisa por alguém. Vocês podem imaginar que uma pessoa que sofre dessa síndrome, ela é facilmente explorada através de um contínuo sentimento de culpa. Há uma sensação interna de obrigatoriedade. Eu preciso fazer algo pelo outro, porque se eu não fizer, com certeza alguma coisa ruim vai acontecer com ele e eu vou me sentir culpada. Vamos imaginar esse cenário dentro do contexto de um relacionamento abusivo. Qual é a primeira coisa ou uma das primeiras coisas que um narcisista faz? Justamente transferir a responsabilidade dele para as pessoas. Então, no momento em que você junta a fome com a vontade de comer, com certeza essa interação vai ser extremamente nociva. Uma pessoa que tem síndrome de Atlas, ela é facilmente manipulada por um explorador afetivo que vai delegando, no caso narcisista, delegando para ela funções que não competem a ela. Vai transferindo responsabilidade a tal ponto que ela vai absorvendo a demanda sem utilizar o seu senso crítico. Isso é um perigo muito grande porque a culpa, por si só, já é um sentimento tirânico. Por quê? Porque a culpa, ela manda você fazer. A culpa, ela exige que você faça alguma coisa porque você se sente em débito. A pessoa que tem síndrome de Atlas, ela já se coloca nessa posição, ela se percebe o tempo todo como alguém que está em dívida. E certamente ela está mais vulnerável à chantagem emocional, coisa que o narcisista faz muito bem. Não necessariamente uma chantagem explícita, às vezes é uma chantagem que aparece assim: pois é, eu estou me sentindo tão mal, eu não consegui ir ao médico. Mas anteriormente ele pediu para você marcar o médico. Você disse que não podia por alguma razão, aí mais tarde ele diz assim: pois é, estou me sentindo mal, não consegui marcar o médico. Indiretamente ele está dizendo para você
que a culpa dele estar se sentindo mal foi justamente o fato de você não marcar a consulta. Se você sofre de síndrome de Atlas, você vai se mortificar com essa informação e isso evolui para níveis piores. Coisas do tipo, casos onde esse narcisista faz algo contra si, se machuca, se destrói e vai dizendo que isso aconteceu porque você não atendeu a uma expectativa X, porque você apresentou a negativa Y, e com isso você vai se perdendo. Vamos imaginar uma coisa. Qual é a coisa mais preciosa que um narcisista deseja tirar de você? O seu tempo. No momento em que você volta sua atenção para as necessidades dele, você perde o seu tempo precioso de existência para mudar a sua vida, para fazer alguma coisa em benefício próprio, enfim, para construir algo que seja positivo para você, sem passar por cima de ninguém. E quando o narcisista te distrai, porque o objetivo é esse, quando ele começa a desfiar o rosário das exigências, ele começa a te distrair. E se você tem esse impulso no sentido de eu preciso resolver a vida do outro, não é ajudar. E aí vem um esclarecimento. Nós não estamos falando que você não tem que ajudar as pessoas, em absoluto. Ajudar o outro é fundamental. A nossa sociedade sobrevive porque um interage com o outro, contribui com o outro. É isso aqui. Aliás, deveria ser sempre assim. Nem sempre acontece, mas o que faz com que a gente tenha uma vida coletiva saudável é justamente a troca, justamente o compartilhar e o auxílio mútuo. Isso é uma coisa. Quando a gente está falando de síndrome de Atlas, nós estamos falando de uma patologia da afetividade. Nós estamos falando de uma distorção da percepção do que é ajudar. Ajudar uma pessoa é você fazer na medida das suas forças, sem se agredir, exercitando empatia para com ela e também para consigo. Na síndrome de Atlas, você anula. Olha o que eu estou falando. Há uma tendência a anular os desejos próprios, as necessidades próprias, em prol da necessidade do outro, porque há uma culpa instalada dentro de você, como um radar que diz assim, radar que vai captando necessidade, porque a culpa faz isso. Se você está se sentindo culpado, você tem que fazer tudo por todo mundo para aliviar aquela pressão, aquele incômodo. Então tem um alerta dentro dessa pessoa que sofre dessa síndrome, exigindo, se você não fizer, vai acontecer algo ruim. Vou dar um exemplo de um caso de uma adolescente cuja mãe era uma mãe narcisista e essa adolescente sofria dessa síndrome de Atlas, de achar que tem que carregar todo mundo, resolver o problema de todo mundo. A mãe havia se separado do pai dessa menina e no momento em que essa mãe se nega a lidar melhor com essa perda, procurar ajuda por conta dessa perda afetiva, conjugal, o que ela faz? Ela transfere para a filha a responsabilidade da felicidade dela. Então, coisas do tipo, você vai sair, adolescente tem a vida social, precisa estar com os amigos, interagir, crescer. Você vai sair com seus amigos e me deixar sozinha? Isso é típico de mãe narcisista. E se você acreditar que a sua mãe ficou infeliz, que ela teve ali algum prejuízo emocional por sua culpa, porque você não deixou de sair, enfim, você a deixou sozinha, o que vai acontecer? Você vai ladeira abaixo, porque certamente ela vai te manipular através disso. Daí evolui, fiquei doente, quase morri, fui parar no hospital. E há uma transferência que vem camuflada de afeto. Olha que interessante. No primeiro momento, o que se apresentava para essa filha? Minha mãe está sentindo a minha falta. Porque é assim que o narcisista faz. Ele vai embrulhar no papel de presente aquilo que, na verdade, é algo muito negativo. Ele traz um presentinho muito terrível, mas ele coloca no papel de presente. Então ele diz assim, mas você vai sair, eu preciso ficar com você, vai me deixar sozinha. Chega como chantagem emocional, porque isso é uma chantagem emocional. E aí a pessoa recebe, poxa, vou deixar minha mãe sozinha, coitada. Pronto.
foi fisgada, porque na realidade há um egoísmo muito grande por parte desse narcisista que não está entendendo a sua necessidade de dar conta daquilo que é importante para você. Então, nessa síndrome, você vai se colocando por último, porque você precisa atender. E mais do que atender, você precisa resolver o problema. Caso você não faça, essa pessoa vai sofrer algum dano e a culpa será sua. E aí existe uma questão importante que eu queria destacar na síndrome, que é a seguinte. No fundo, se você sofre disso, é porque você tem um sentimento de inferioridade muitas vezes oculto. Pessoas que querem resolver tudo e se anulam em prol das outras, é porque elas têm uma necessidade de compensação. Se você se sente menos, você vai querer fazer tudo para todo mundo para você se sentir importante. E dentro desse conflito, o que vai acontecer? O narcisista vai justamente te abocanhar. É ali que ele te captura, porque ele começa a transformar, como eu falei, aquilo que aparentemente parece um afeto, né? É algo que aparentemente sugere, melhor dizendo, aparentemente sugere um afeto, sugere alguma coisa positiva. O que é aquilo ali? Aquilo, na realidade, é uma armadilha para você se distrair da sua vida e correndo atender a necessidade dele. O que você precisa fazer para você cuidar disso? Observe o que você sente quando as pessoas te pedem as coisas. Observe o seu senso de autoexigência. Observe se você larga tudo para priorizar o outro, como eu falei. Uma coisa é ajudar, outra coisa é você se anular. Observe como você lida com isso, que urgência é essa que você acaba esquecendo de si, porque há uma obrigatoriedade. Eu tenho que atender, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer. Porque se você tem isso, você precisa cuidar, você precisa buscar terapia, buscar ajuda, para você sair dessa forma de perceber a relação com o outro e não ser explorada por um narcisista que vai facilmente captar o seu conflito e vai jogar isso de uma maneira muito estratégica para você ser explorada. E na realidade, o que você precisa pensar? No fundo, se você não trabalhar esse sentimento de inferioridade, você vai ficar suscetível a qualquer pessoa. Na verdade, você se transforma em vítima de si mesmo, quando você se diminui e o outro que já tem um transtorno, que já é uma pessoa conflitada, ele vai aproveitar essa situação, ou melhor, essa condição psicológica para que ele se beneficie. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa discussão aqui no Papo de Divã. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam. Podem colocar também sugestões de temas para que a gente possa desenvolver em novos vídeos. Para aqueles que não estão inscritos no nosso canal, se inscrevam para que vocês recebam as novas notificações. Para aqueles que gostaram do vídeo, compartilhem, deem um like para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo útil que pode auxiliar outras pessoas que, assim como você, possam estar sofrendo dentro de relações abusivas. Foi um prazer, como sempre, e estaremos juntos, com certeza, no próximo Papo de Divã. Até lá!